Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais uma vez nós podermos estar aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta. Hoje, em especial, a Hora Nazarena, nós vamos tentar passar um pouquinho mais cedo, porque agora às 19 horas nós estaremos começando um projeto de 24 horas de oração. Então nós temos praticamente 24 irmãos com a voluntariedade de tirar uma hora para orar durante essas próximas 24 horas. Então de agora, às 19 horas até às 19 horas de amanhã, nós teremos um irmão que vai estar na sua casa, dobrando o seu joelho e orando por alguns pedidos de oração, a qual nós temos colocado no nosso grupo. Então os irmãos conhecem. E por isso, nós queremos então meditar num texto bem propício para isso, a qual nós vai se encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. Certamente os irmãos já conhecem esse texto, e é um texto que fala muito aos nossos corações, que nos ensina muito e que certamente traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16, que vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Esse versículo faz parte da consagração do templo de Israel, o templo construído por Salomão, idealizado por Davi, mas Deus disse a Davi que o seu filho, aquele que estaria subindo ao trono no seu lugar, esse lhe edificaria o templo. Então, Salomão, que assume o reinado no lugar de Davi, ele tem então já essa missão, que é edificar um templo ao Senhor. Se nós formos apontar hoje, talvez o templo de Salomão tenha sido um dos templos mais luxuosos de todos os tempos, e também o mais formosura, e ali houve coisas extraordinárias, e nessa consagração a glória do Senhor desceu, e o Senhor cumpriu uma promessa, que era habitar naquele lugar. E a oração de Salomão pedia ao Senhor coisas maravilhosas, tipo se o povo pecasse, se o Senhor levasse para fora, quando qualquer um dos judeus, do povo de Israel, o povo do Senhor, viesse clamar ao Senhor, voltado para o templo, voltado para Jerusalém, onde que ele estivesse distante, que o Senhor pudesse atender as suas orações. E o Senhor então ele traz essa resposta para Salomão, que certamente também edifica muito as nossas vidas. Ele começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que o Senhor tem um povo escolhido. Nesse caso aqui ele vem falando de Israel, mas quando o apóstolo Pedro escreve as suas cartas, então nelas ele faz uma referência da igreja como o povo escolhido do Senhor, quando ele repete as frases de Moisés, a qual ele descreve como a igreja: vós sois povo santo, povo de propriedade particular, herança do Senhor. Então, neste título hoje cai muito bem para a igreja, não como um fator de transferência, porque antigamente era Israel e agora é a igreja, não, porque agora a igreja juntamente com Israel é esse povo santo, essa propriedade particular do Senhor. E ali o Senhor fala que havia uma necessidade deste povo, esse povo santo, esse povo escolhido, que estava, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar. Então a primeira coisa que o Senhor falou para Abraão, para Salomão, é que aquele povo, o povo do Senhor, que quando tivesse que pedir essa ajuda ao Senhor por qualquer coisa que estivesse acontecendo, o primeiro caminho era a humilhação.
né? Se humilhar não é simplesmente mais colocar panos de saco como era antigamente, rasgar as suas vestes, mas sim rasgar o seu coração diante do Senhor, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que de alguma maneira saiu fora. Eu diria para você que se fosse possível, depois você lesse o capítulo 1 de Neemias e veja como Neemias ora quando ele diz: os meus pais e nós pecamos, ou seja, eu e os meus pais pecamos e por isso estamos passando por isso. Então, isso é a humilhação, é o reconhecimento. Então ele fala: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar e se o meu povo se converter. Então, esses textos, esses verbos em si, todos eles exigiam uma ação de Israel, que também exige uma ação nossa. Se humilhar, orar, buscar e se converter, né? Então, nós já falamos sobre humilhar. O orar, nós sabemos que é prática. Então é o dia a dia, é o hora a hora. Paulo fala assim, né, que os homens levantem mãos santas e orem em todos os lugares. Então esse é o fator, né? O buscar ao Senhor, nós podemos usar o exemplo daquilo que Jeremias diz, né? Me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então aí é que está o termo, né? Nós queremos encontrar o Senhor, então precisamos buscar de todo o coração. Então humilhar, orar, buscar. E o terceiro verbo dizia o seguinte, que eles deveriam se converter. Ou seja, é literalmente reconhecer o erro e dar meia volta e começar a andar direito. Então isso eram as condições para Deus, para que aquele povo pudesse continuar sendo o seu povo, para que aquele povo continuasse sendo abençoado pelo Senhor, e para que o Senhor pudesse trazê-los de volta para a sua terra a uma normalidade. Então, se eles fizessem tudo aquilo, o Senhor então diz que os olhos deles estariam atentos, que os olhos deles enxergaria, veria, né, onde estaria aquele povo, e que os ouvidos estariam atentos às orações que se fizesse. Como nós falamos inicialmente, hoje nós estaremos agora, né, praticamente começando, né, um período de oração durante 24 horas. O que eu te convido é também se humilhar, orar, buscar, arrepender e pedir a misericórdia de Deus, né? Como Jeremias fala em Lamentações, que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Nós temos esperado que volte uma normalidade, nós temos esperado que o Senhor tome a direção em meio a todas essas coisas. Nós temos tido resultados extraordinários nas orações, mas nós dependemos unicamente do Senhor. Então eu te convido a estar orando comigo nessa hora, para que daqui a pouco nós possamos dar início às nossas 24 horas de oração. Deus, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, nós colocamos nas tuas mãos a tua igreja, nós colocamos nas tuas mãos o teu povo, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente. Há pessoas, ó Deus, que estarão acordadas de madrugadas buscando a tua face. Nós temos, ó Deus, os nossos motivos de oração, mas nós te pedimos nesta hora, ó Deus, sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, sustenta os teus filhos. Nós nos humilhamos e reconhecemos, ó Deus, que temos pecado, mas nós cremos que o Senhor é misericordioso, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que o Senhor traz vida aonde não há vida. Nós confiamos no Senhor, por isso oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Irmãos, esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Esteja conosco. Se você não está na nossa lista de oração, você pode, na sua casa, aonde quer que você esteja, né, fazendo as suas orações. Se você quer os pedidos de oração, é só mandar um zap para mim ou para algum irmão da nossa igreja e nós vamos estar enviando os pedidos de oração. Se você não tem, né, o nosso contato, mesmo assim você pode estar dobrando os seus joelhos e estar orando. Né? Coloque diante do Senhor essa nação, coloque diante do Senhor esse governo, coloque diante do Senhor o povo que tem padecido necessidade. Apresente ao Senhor essas necessidades, como nós falamos, apresente ao Senhor os seus planos e o Senhor os fará dar certo. Deus abençoe a sua vida, a sua família e aquele que está à sua volta. Amanhã estaremos de volta com a Hora Nazarena,
uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida. Fique com Deus, Deus te abençoe.